Continua, Senhor, a obra do Teu Espírito na vida de cada um aqui. Continua a completar, ó Deus, segundo a Tua vontade, Tua boa e perfeita vontade nas nossas vidas. E nós, ó Deus, queremos entregar ao Senhor este louvor e adoração, como, ó Deus, lábios que confessam amor pelo Teu nome. Perdoa-nos, Senhor, porque não merecemos este amor. Amor que nos constrange, mas nós somos gratos, gratos, ó Deus, porque é pela graça que o Senhor nos amou. Receba, Senhor, o nosso louvor e todo este culto para a honra, glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar? Som. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Em nome do Senhor Jesus, todos sejam bem-vindos. E as crianças, nesse momento, de 3 a 10 anos, estarão saindo para o seu culto. E nós estaremos abrindo a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13, a partir do verso 17 até o 22. Êxodo, segundo livro da palavra, segundo livro do Pentateuco. Êxodo, ele significa saída, ele significa a caminhada, mas principalmente a saída de Israel, o povo da velha aliança, ali do cativeiro do Egito, na qual o próprio Deus permitiu e fez assim com que o seu povo ali permanecesse durante 400 anos para se tornar uma nação. De uma família, Deus ali constrói uma verdadeira nação. Entre uma família e sai ali em torno de 3 milhões de pessoas no êxodo rumo à terra da promessa, rumo a Israel, que na verdade é uma figura da nossa salvação, é uma figura da nossa redenção, da nossa libertação em Cristo Jesus, na qual estamos caminhando, estamos avançando rumo à nossa Canaã celestial, a terra da promessa, o povo da nova aliança, a igreja de Cristo. A partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo
a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Acho interessante que, na verdade, o povo de Deus, a nação de Israel, caminhava de dia e de noite. Não paravam. O povo de Deus caminhava ininterruptamente. Não parava, não havia descanso. Não havia descanso. E eu gosto muito quando a palavra de Deus em Hebreus diz que não é aqui o nosso descanso. Parece que, infelizmente, a pandemia, ela trouxe um descansar em muitas vidas. E a palavra de Deus nos mostra que nós devemos estar continuamente caminhando. Ok? Então, eu gostaria de estar enfatizando aqui o verso 17. Diz que, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, mas disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Vamos orar mais uma vez. Deus de infinita graça, soberania, bondade, Deus de amor. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Queremos, ó Pai, ó Deus, sermos ministrados. Queremos, ó Deus, ser guiados, orientados. Ó Deus, instruídos, ó Deus, pelo Teu Espírito. Que, ó Deus, a porção daquilo que o Senhor Deus tem para a Tua igreja nessa noite esteja indo de encontro. Esteja indo, ó Deus, velozmente, como diz, ó Deus, a Tua palavra. E ali, fazendo guarida, ó Deus, em nossos corações, para a glória do Teu nome. Queridos, como eu mesmo disse anteriormente, esse texto, ele vai aqui nos relatar a saída, o sair de Israel do Egito, e diz o texto claramente relatando que ali, ao sair do Egito, Deus, Ele não levou o seu povo pelo caminho mais perto. Ele não levou o seu povo pelo caminho mais curto, mas, na verdade, Deus conduziu pelo caminho mais longo. É interessante que, se você tem duas alternativas, ir pelo caminho mais curto e a outra ir pelo caminho mais longo, eu duvido, a não ser que você queira fazer uma boa digestão, come à noite, quer fazer uma caminhada, que você vai escolher o caminho mais longo. Mas a lógica é você escolher andar, você ir exatamente pelo caminho mais curto. Pelo caminho mais curto. Isso é óbvio. E diz que Deus aqui os conduziu pelo caminho, na verdade, mais longo. E isso suscita para nós uma questão em nossa mente. Porque Deus, aquele que quer o melhor para as nossas vidas, aquele que zela, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que cuida de cada detalhe das nossas vidas, porque que Deus, Ele nem sempre Ele deseja que nós passemos pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido. E parece lógico. Como eu disse, na nossa lógica, quando nós olhamos para a logística, é muito mais interessante você ir pelo caminho mais curto, mais rápido. Eu, quando saio de casa para ir, por exemplo, na Unimar, eu vou pela BR, é o caminho mais curto do que atravessar a cidade. É muito mais curto, é muito mais rápido, é muito mais óbvio. E a grande maioria faz isso, a não ser que queira demorar mais, a não ser que queira passar por semáforos, correr mais risco dentro do trânsito, senão você vai pelo caminho mais curto. Entretanto, aqui Deus decidiu levar o seu povo pelo caminho mais longo.
E é interessante, queridos, que nós vivemos uma era, nós vivemos um período do imediatismo. Como nós vivemos mais do que nunca, e estamos vivendo isso cada dia mais, muito diferente do passado, esse imediatismo nas nossas vidas, o imediatismo nas nossas famílias, o imediatismo no ministério, o imediatismo no crescimento, muitas vezes espiritual, o imediatismo das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos poupar tempo, nós queremos ir mais rápido. Hoje se faz faculdade em 2 anos, hoje você não precisa ir mais presencial, você faz online, é muito mais rápido. Hoje estão fazendo cursos aí em 7 meses, as compras muito mais rápidas. Antigamente você namorava, você paquerava, você flertava, depois você começava a namorar, você namorava um tempo, depois você noivava, tinha o período do noivado, tinha o período que antecedia o casamento, preparação para o casamento, e depois então se consumava o casamento. Hoje, há uma pesquisa que diz que hoje, no mundo, em torno de 30% dos nossos adolescentes, eles já têm a sua primeira relação sexual dentro de casa com consentimento dos pais. Aquilo que seria para depois, aquilo que seria e estaria dentro de um processo, um processo lá na lua de mel se faz rapidamente antes, o imediatismo. E Deus, Ele decide aqui levar o seu povo pelo caminho mais longo. É interessante que quando nós estudamos essa rota de Israel, se eles fossem aqui por Refidim, que era o mais óbvio, o caminho mais curto, ali mesmo com animais, crianças, carroças, enfim, toda a mudança, era levar toda a mudança. Pessoas idosas, só não tinha enfermos. Em Israel não havia enfermos entre o povo de Deus. Eles ali chegariam na terra da promessa em 6 meses. Eles estariam tomando posse da terra da promessa. Alguns mercadores, eles faziam essa rota em 40 dias. Em 40 dias eles faziam essa rota. Entretanto, Deus aqui vai os conduzir exatamente para o sul, por essa rota intermediária, levando eles ali ao Sinai, e essa viagem ela vai durar então 40 anos. 40 anos dura essa viagem, E a mesma pergunta, queridos, nós podemos estar fazendo hoje para as nossas vidas como igreja, para as nossas vidas hoje de forma pessoal. Por que Deus muitas vezes, queridos, Ele não nos leva pelo caminho mais simples, pelo caminho mais curto, mas Ele nos leva muitas vezes a fazer percursos mais longos, trechos mais longos, muitas vezes na penosa rota do deserto, muitas vezes na penosa rota das aflições, das tribulações, do cansaço, do demorar do tempo. E o texto, ele nos aponta, querido, aqui para 3 motivos que eu gostaria de estar mostrando, para os irmãos compartilhando com a igreja 3 motivos porque que Deus muitas vezes, Ele não nos leva pelo caminho mais curto, mas Ele escolhe e nos leva pelo caminho mais longo. O primeiro motivo na qual Deus ele faz isso é que Deus, querido, Ele vai levar, e Ele está levando, Deus nos leva por caminhos mais longos para que nós não caiamos em armadilhas. E Deus ele leva ali Israel pelo caminho mais longo para que Israel não caísse em armadilhas. E como há armadilhas hoje
como há armadilhas. As armadilhas estão à nossa frente em todo momento. A palavra de Deus, ela diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, queridos, buscando aquele que ele possa derrubar. Hoje, querido, você não passa um dia sem receber uma ligação de alguém tentando te burlar, tentando fazer com que você tropece, que você caia numa armadilha. Isso é diário. Se você coloca um rádio para vender, tem alguém que vai tentar te colocar numa armadilha. Se você coloca um carro, absolutamente tudo. Nós vivemos, querido, num mundo de armadilhas. Um mundo de armadilhas. A palavra de Deus, ela diz do laço do passarinheiro. E eu olho esse laço do passarinheiro diariamente. É um laço estendido diante de nós, queridos. E o laço do passarinheiro, o passarinheiro estendia uma rede de um lugar no outro. O pássaro, ele voa, ele não vê a rede, é invisível aos seus olhos, e ele bate nessa rede e ele fica preso na rede. Ele fica preso nessa armadilha. E ali o passarinheiro, ele vai e aprisiona. Ele mantém cativo aquele que cai na sua armadilha. E quando Israel, ele sai aqui do Egito, o que o povo ele enfrentaria se ele fosse pelo caminho mais curto? O texto ele diz que, tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Era mais perto, mas eles teriam ali que estar enfrentando os filisteus. Era o caminho mais curto, mais óbvio. Era o caminho, humanamente olhando, mais inteligente de se fazer. Mas Deus olhando, querido, Deus ele vê que se o seu povo ele fosse exatamente por aquele caminho, eles encontrariam ali em primeiro lugar os filisteus. E quando nós vemos Israel nessa caminhada, a terra da promessa, quando eles passam ali pela terra de Moabe, esse povo não deixa Israel passar, e o próprio Deus não permite que Israel lute contra os moabitas. Em primeiro lugar, eles não estavam preparados. Em segundo lugar, porque os moabitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, era primo desse povo, e Deus, por serem descendência de Esaú, Deus ele não permite que eles lutem, que eles passem por ali. Agora você imagina, então, estar enfrentando ali com crianças, animais, ali com toda aquela bagagem. Esse povo, os filisteus, um povo sanguinário, um povo de guerra, um povo de espada, um povo que não poupava ninguém, um povo, querido, implacável, um povo que levava os seus inimigos cativos, um povo saqueador. E muitas vezes, queridos, os caminhos mais curtos, eles se transformam em cruéis armadilhas para as nossas vidas. É interessante, tem um site dos caminhoneiros, eu esqueci o nome agora, mas é um site onde os caminhoneiros no Brasil todo eles podem e devem estar consultando a melhor rota para estarem fazendo o seu trajeto, mesmo que eles conheçam a estrada. Mas é importante eles estarem consultando, exatamente por quê? Porque mesmo nesse caminho em que eles conhecem tanto, que passaram tantas vezes, eles podem ali ser surpreendidos por coisas, por detalhes, por situações que venham a trazer prejuízo, que venham, na verdade, prejudicar as suas vidas. E antes eles fazem essa consulta. Eu lembro no Nordeste, quando no Ceará, um lugar do Ceará, onde muitas pessoas iam de ônibus para o Paraguai e traziam mercadoria, e eles buscavam muitas vezes algumas rotas ali, que eles costumavam passar naquelas rotas, fugindo muitas vezes da polícia,
E era exatamente nessas rotas aonde eles eram abordados por bandidos que os atacavam numa armadilha, roubavam tudo aquilo que eles tinham, deixavam eles nus e colocavam todos dentro do bagageiro. Um verdadeiro terror, exatamente por escolherem um caminho mais curto, escolherem uma situação melhor do que o caminho mais longo. Então existe, querido, muito atalho na vida que nos leva, na verdade, para a mão do inimigo. O caminho mais curto, querido, ele pode comprometer a saúde física, ele pode comprometer a nossa integridade física, ele pode comprometer a nossa integridade emocional, a nossa integridade espiritual, ele pode comprometer a nossa própria consciência. Quantos que antecipando algumas coisas nas suas vidas pelo caminho mais curto? Sexo antes do casamento tem trazido consequências na sua vida por um caminho mais curto durante toda a sua existência. O suborno, o desejo de enriquecimento, o desejo de crescer mais rápido, o desejo de evoluir, o desejo, queridos, de crescer e não passar pelos processos naturais, vão trazer prejuízos e consequências nas suas vidas. Um bom exemplo disso é Esaú, que tinha o direito da primogenitura em Israel. Ele seria o primogênito ali de Israel, e um dia ele chega em casa e ele vê ali o seu irmão Jacó preparando um prato ali de lentilhas com caça, algo delicioso, maravilhoso, e ele olha para aquilo e ele sente desejo, ele está com fome, e ele pede para o seu irmão, e o seu irmão vai dizer: se você me der o seu direito de primogenitura, eu te dou a comida. E ali, ao invés, querido, de dizer não, ou ao invés de preparar, mas preparar ia levar tempo, preparar ia ter que esperar, preparar, querido, ele ia ter que continuar com fome durante algum tempo, ele ia ter que resistir, até chegar o momento de se deliciar. O que ele faz? Ele responde: de que me vale o direito da primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? E assim Esaú, querido, ele desprezou, ele despreza a honra, ele despreza ali os seus direitos. E essa tentação aqui pelo imediato, essa tentação pelo agora, de atender à satisfação imediata dos desejos, trouxe consequências, queridos, sobre a vida de Esaú, que vão ali durar uma vida inteira. Sofrimento uma vida inteira, sofrendo exatamente por querer satisfazer um desejo pessoal de forma imediata. Nós somos uma geração ansiosa por resultados imediatos. Nós vivemos uma geração ansiosa, uma geração que não quer esforço, que não deseja passar por esforço. Eu lembro que no passado, eu lembro muito bem, os meninos de 18 anos, antes de 18 anos, não via uma hora de ir para o exército, não via uma hora de ir servir. Hoje ninguém quer servir. Hoje, 15, 16 anos, eu não quero. Fazem de tudo, vão se alistar em cidade aonde não vai, é o imediatismo. Não, eu quero ir já para a faculdade, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, eu quero enriquecer, eu quero ter o meu primeiro $1 milhão com 25 anos. É o imediatismo, queridos. É uma geração que ela foge do esforço. É uma geração, querido, que ela burla. É uma geração, querido, que não quer passar pelos processos, que foge dos processos,
E a vida é, querido, uma vida de processo. A caminhada com Deus, ela é um processo. O nosso Deus, querido, é um Deus de processos. É um Deus de processos sempre, em toda a criação, em toda a jornada de Israel, nas nossas vidas. Deus, Ele é um Deus de processos. É um Deus de processos. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus de forma imediata. Nós queremos hoje, nós vivemos dias onde nós queremos ungidos e ungidas, que coloquem a mão sobre a nossa cabeça, façam uma oração e resolva todos os nossos problemas, os nossos traumas, as nossas mazelas, sem levar em consideração, querido, que nós passamos uma vida cativos pelo inimigo, cativos pelo pecado, sendo, queridos, ali massacrados, sendo ali tentados, sendo ali vituperados pelo pecado e pelo inimigo. E muitas vezes numa oração nós queremos que tudo isso seja resolvido. Unge a minha casa, unge as nossas vidas, unge o meu casamento, unge a minha vida, e tudo. E a gente vê que no outro dia, é como um professor meu dizia, muitas vezes vamos nos reunir aqui como igreja e nós vamos orar pelas prostitutas, vamos orar pelos viciados, vamos fazer uma batalha espiritual da igreja uma noite inteira e vamos orar por eles para que acabe, para que seja extinguido, para que eles parem com os seus problemas. E ele diz: faça isso e saia no outro dia e veja o que aconteceu. Não mudou nada, queridos, porque o que muda é exatamente a intervenção de Deus através de processos. É o processo da igreja, é o processo da igreja viver entre, é a igreja intervir, é a igreja abençoar, é a igreja evangelizar, é a igreja ser instrumento, e instrumento constante na vida deles, da prostituta, na vida do viciado, na vida daquele que está andando por caminhos tortuosos, queridos. E muitas vezes nós queremos uma oração ungida para resolver esses problemas. É interessante como que Satanás, ele sempre usa a estratégia do imediatismo e da satisfação imediata dos desejos. Ele faz isso com o próprio Jesus. Ele faz isso com o próprio Filho de Deus. Se tem fome, coma. Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele está dizendo: olha, absolutize os seus desejos. Torne os seus desejos absolutos. Transforme essas pedras em pães. E Jesus, ele se nega. Não é esse o caminho, esse é o caminho curto. Esse é o caminho rápido. E logo mais, nós vamos ver no capítulo 14, posteriormente ao texto que nós lemos, nós veremos algo aqui que ele é muito mais surpreendente. Ele faz o seu povo, em determinado momento aqui, na verdade, retroceder. Não só o caminho mais longo, mas ele faz eles retrocederem. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe defronte Pi-Hahirote. Que eles retrocedam. Deus não apenas leva o seu povo, querido, pelo caminho aqui mais longo, mas ainda os faz retroceder. E isso nos leva a considerar, querido, que Deus, querido, Ele não se sente pressionado pelas nossas vontades, pelo nosso senso de urgência, pelo nosso senso de imediatismo, de querer. Deus, Ele não se pressiona, Ele não se sente pressionado. O sentimento que nós temos de urgência, nós vemos isso quando Lázaro está enfermo, doente.
e manda um recado ali para Deus, para Jesus, e diz: olha, o teu amigo está enfermo, o teu amigo está à beira da morte. E Jesus, ele diz: tá bom, ok, o nosso amigo está lá. E as pessoas pressionam: Senhor, o Senhor não vai lá agora, o Senhor não vai sair e ir imediatamente ali ao encontro de Lázaro e curá-lo e restaurá-lo, o Senhor não é amigo dele? E diz que Jesus permanece ainda 3 dias, e Jesus chega no 4º dia, queridos, no tempo de Deus, no momento de Deus, pelo caminho mais longo. O caminho mais longo, o caminho mais curto era ser curado na hora, era Jesus de onde ele estava dizer: Lázaro, esteja curado, e Lázaro estaria curado. Mas ele vai pelo caminho mais longo, o caminho da enfermidade, o caminho de ficar convalescendo, o caminho de ir para uma cama e o caminho da morte, o caminho de ir para uma sepultura, passar 1, 2, 3, 4 dias ali, queridos, numa sepultura, para o momento em que Deus, ele vem ali e intervém, e ressuscita Lázaro e traz Lázaro para fora. E uma das irmãs de Lázaro ainda diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O senso de urgência. Nós queremos a coisa imediata. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. É o caminho mais curto. Nós vemos que Israel mesmo, ele vive 400 anos no Egito, antes de chegar à terra da promessa. São 400 anos, queridos, ali esperando. Nós vemos na vida de Moisés, ele vive 40 anos ali, no palácio de Faraó. Depois ele passa mais 40 anos no deserto, 80 anos, 40 no palácio, 40 no deserto, para que depois, durante 40 anos, ele esteja à frente da nação de Israel, como legislador, como libertador de Israel. Um processo, querido, de 40 mais 40, e Deus vai usar ele exatamente aos 80 anos. Nós vemos na vida de José, tem um sonho quando é adolescente. Hoje adolescente, quando sonha, a gente quer já mandar ele para Harvard, né? Tem um que está agora, que é um gênio agora, eu vi, já tem lá para Harvard, vamos mandar para Harvard, né? José tem aqui um sonho, querido, quando é adolescente, e se passam 15 anos, até que esse sonho, ele se cumpra na vida de José, por um caminho mais longo, o caminho de Deus, um caminho, querido, de muitas vezes de amargura, um caminho de aprisionamento, um caminho de solidão, um caminho, querido, mais longo, um caminho de aflição, até um momento que esse sonho, ele se estabelece na vida dele. Então a primeira coisa, queridos, na qual Deus muitas vezes não nos leva pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais longo, é para que não caiamos em tentações e armadilhas. Em segundo lugar, é para proteger o seu povo, para que tenhamos que andar, na verdade, por um caminho mais longo. Na verdade, é para que nós tenhamos que andar por um caminho mais longo. Tendo Faraó, diz o texto, deixado o povo ir, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra, e torne para o Egito. O texto, quando nós olhamos para ele deixa claro aqui o propósito de Deus. Ele diz aqui, nessa expressão, para que, com o propósito de, aqui é propósito, para que, porventura. Deus está dizendo aqui que o caminho mais curto, querido, o caminho mais curto, ele iria estar abortando,
ele estaria impedindo aqui os sonhos, os grandes sonhos de Israel, na vida de Israel, as promessas de Deus na vida de Israel estarem se cumprindo, estarem se estabelecendo. E Deus, ele protege aqui o seu povo, e Deus faz o seu povo caminhar aqui pelo caminho mais longo para protegê-lo, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne para o Egito. Se o povo tivesse, querido, que naquele momento, se naquele momento que eles saem ali da terra do Egito, se eles tivessem que enfrentar, se eles tivessem que lidar com guerras, com conflitos, com um povo poderoso, como nós vemos ali os filisteus, que o próprio Deus diz, vocês não vão enfrentar os filisteus. Se eles tivessem que enfrentar isso imediatamente, essas grandes oposições, eles não estavam preparados, eles eram escravos, era um povo servil, era um povo que era pedreiro, era construtor, era um povo que apenas edificava, não tinha experiência. Eles precisavam, na verdade, querido, estar aprendendo a lidar com armas. Eles precisavam estar aprendendo a guerra, lidar com o inimigo, aprender as guerras para obter as vitórias. E isso acontece exatamente conosco, da mesma forma. Não é diferente, querido. Deus, querido, Ele nos dá tempo até que haja amadurecimento nas nossas vidas para lidar com as situações. Deus, Ele nos dá tempo. E nesse tempo, querido, Deus, Ele nos protege. Nós vemos isso na vida de Davi, quando ele enfrenta Golias. Ele vai enfrentar Golias e muitas vezes você diz, olha, Deus estava com ele, estava mesmo. Deus era o Senhor da guerra e ele foi no poder, na graça do Senhor e derrotou ali Golias. Mas quando nós olhamos, nós vemos que no passado Deus trabalhou, Deus teve e deu tempo na vida de Davi. Ele começa ali no campo, ele começa, querido, ali cuidando de ovelhas. E ali cuidando de ovelhas vem a experiência. Ele luta ali, enfrenta leão, ele abate leão, ele tem que enfrentar ursos. Ele, querido, ele é capacitado ali. Isso é a capacitação de Deus. Deus o vai experimentando, Deus vai forjando, Deus vai o preparando ali para a guerra. E no momento em que ele chega ali diante de Golias, ali Saul ainda tenta dar armadura para ele, ele diz, isso não serve. Eu tenho a minha própria experiência. E a minha própria experiência é o quê? É uma funda, é 5 pedras. Essa é a minha experiência que eu tive com Deus. E ele vai, e ele é vitorioso, e ele abate ali Golias, queridos. Então toda vez, querido, preste atenção, que você estiver impaciente, que você estiver inquieto com o processo na sua vida, pergunte a Deus por que Ele está interrompendo um projeto, adiando, dando um tempo, um projeto que você acha que poderia estar acontecendo agora. Tente ouvir a voz de Deus, tente ouvir o sussurro de Deus na sua trajetória, na sua caminhada. Não faça atalhos, não despreze, querido, não se despreze ali os processos de Deus. Deus, ao seu tempo, Ele faz com que se cumpra todas as coisas. E em terceiro lugar, por que Deus não leva o seu povo pelo caminho mais curto, mas sim pelo caminho mais longo? Em terceiro lugar, Deus, Ele faz o seu povo caminhar por uma estrada mais longa, mas Deus, Ele sempre vai à frente.
O Senhor, diz o verso 21, que o Senhor ia diante deles. Durante o dia o Senhor ia como? Numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite ia o Senhor com eles numa coluna de fogo para os alumiar. Deus estava na nuvem e Deus estava, querido, no fogo. Deus estava dia e noite. Deus estava presente permanentemente com o seu povo. Deus não os poupa do deserto. Deus não os poupa nessa caminhada ali das argúrias, do sofrimento, das lutas, das dificuldades. Mas Deus, Ele está presente de noite. Ele é lâmpada, Ele é luz. Ele é a luz que alumia. Ele é a luz. Ele é a candeia resplandecente, queridos. E Ele é essa nuvem que protege, essa nuvem que cobre, essa nuvem durante a caminhada do seu povo. E uma coisa que eu fico muitas vezes até pensando, muitas vezes na minha vida, muitas vezes a gente fica assustado na caminhada. Muitas vezes diante das lutas, das dificuldades, diante do Covid, diante do Ômicron, diante, né, tem gente que tomou aí, hoje tinha gente de manhã que tinha quarta ou quinta vacina, eu não sei, né? Enfim, tantos temores. E uma das coisas que eu fiquei pensando, querido, é a questão de nós ficarmos assustados, ficarmos temerosos na caminhada. E o que Deus Ele está dizendo que nós não devemos ficar assustados, se o caminho ele for mais longo. É interessante que a gente pensou que a pandemia ia durar 6 meses, eu falei para o Aldair, daqui 1 ano, isso aqui não existe mais. O Aldair ainda falou, olha, o caminho é mais longo. Eu falei, não, o caminho é mais curto. Eu falei, olha que é mais longo. E a gente está vendo que é mais longo ainda. Né? Deus ainda está dizendo, olha, é mais longo. Então não fique assustado se o caminho ele for mais longo. Mas você deve se assustar se ao olhar adiante você não ver os sinais de Deus na sua vida. Se você não ver os sinais de Deus. Porque se você, querido, ver os sinais de Deus, a direção de Deus, como Israel via de dia a nuvem, de noite a coluna de fogo, nós vamos caminhar, nós vamos andar, nada pode nos deter. Nada vai impedir que nós cheguemos. Como não impediu, queridos? A questão não é se o caminho adiante é longo ou curto. Não importa se esse caminho, querido, ele é fácil, se ele é alegre ou cheio de vales, de precipícios, de lutas, de dificuldades. A questão é saber se Deus ele vai adiante. Se Deus ele está adiante, querido. O Salmo 23, ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Diz o salmista, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pensa seriamente nesse texto, ele diz vale da sombra da morte. É um caminho de quê? É um caminho de trevas, é um caminho de angústia. É um caminho, querido, de deserto. E essas rotas, queridos, elas não são fáceis. Essas rotas, elas não são fáceis. São rotas difíceis.
São dias difíceis, são tempos de angústia. Entretanto, diz o que? O salmista: eu não temerei mal algum. E o que nos faz, querido, andar seguros é a presença do bom pastor. Essa é a presença do Deus Todo-Poderoso, Deus gracioso, o Deus Emanuel que está conosco. Ele diz que a presença do bom pastor, a tua vara, o teu cajado, ele nos consolam. Deus, queridos, ele sempre vai usar, Deus ele sempre usa rotas alternativas. Quando a gente pensa que é por um lado, é o outro. Quando a gente pensa que a coisa vai indo por um lado, Deus mostra, é o outro lado. A gente faz um plano hoje, faz um plano, e Deus, de repente, amanhã, Ele mostra que é por outro lado, a rota é por aqui. Essa rota. Mas nós precisamos estar sempre julgando que essas rotas alternativas de Deus, que muitas vezes é difícil passá-las, elas são necessárias para a nossa proteção e direção. Um dos textos que mais me chama a atenção é o texto quando Jesus ele se encontra ali com a mulher samaritana. O texto ele afirma que era necessário atravessar a província de Samaria, em João 4,4, aonde Jesus encontra ali a mulher samaritana à beira do poço. Aí é onde nós temos uma das grandes revelações da adoração, onde o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós olhamos geograficamente, era possível, sim, você não passar por Samaria. Você poderia ir por outra rota. Não era necessário passar por Samaria. Você poderia ir por uma rota diferente. Não era necessário. Mas então por que o texto ele diz que era necessário? E aqui por uma simples razão. Porque, queridos, Deus ele tinha propósitos. Deus ele tinha um propósito ali em adentrar nesse território ali que era negligenciado pelos judeus. Os judeus não entravam, não evangelizavam, não falavam do Deus verdadeiro a esse povo. E era necessário exatamente porque ali Deus ele tinha um propósito. E o propósito, querido, era encontrar aquela mulher ali desorientada. Aquela mulher cheia de religiosidade. Aquela mulher, querido, vazia de alma e que precisava ali de salvação. Não era necessário geograficamente. Geograficamente não era, mas era necessário sim, dentro aqui dos propósitos de Deus, dentro dos propósitos divinos. Ali Ele daria da verdadeira água da vida, que era Ele. Ali Ele daria do pão da vida, do maná que desceu do céu, aquela mulher, e saciaria sua fome, e transformaria aquele coração. Agora, certamente, querido, a rota, o caminho mais longo que Deus, Ele resolveu fazer, foi o caminho do Calvário. Foi o caminho da cruz. Foi o caminho mais longo, o caminho mais difícil, que Deus em toda a história, em toda a existência, Ele resolveu fazer. Deus, Ele preferiu fazer um caminho longo. Ele envia o seu Filho da glória, o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, e Ele envia o seu Filho. E o seu Filho, Ele vem e Ele vai tabernacular entre os homens. Ele se faz carne à nossa semelhança. Ele vive entre nós. O Deus da glória se faz homem.
ele é bebê, ele é um adolescente, ele é um jovem, ele se torna adulto. Todo esse processo, queridos, todo esse caminho. E nesse processo, nós vemos aqui que Satanás, ele oferece um caminho mais curto. Ele diz: tudo isso eu te darei, se me prostrado me adorares. Você não precisa passar pela cruz, você não precisa passar pelo sofrimento, pelo martírio, você não precisa passar pela angústia, pelo Getsemane, você não precisa passar por todo esse flagelo, você não precisa levar ali sobre si os pecados da humanidade, para depois ser glorificado. Se você se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Um caminho curto agora, é só se dobrar, é só parar, é só se render, você terá tudo. E Jesus diz: não. Ali era o caminho, querido, mais longo. Mas Satanás oferece aqui o caminho da autoglorificação, da autopromoção. Era um caminho que se esquivava da cruz, mas a cruz era necessária. Ali sobre a cruz ele levou os nossos pecados. Ali sobre a cruz, querido, o pecado o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ali pelas suas pisaduras, pelo caminho difícil do chicote, pelo caminho das lágrimas, do sangue, pelo caminho ali, querido, de arrancar no chicote pedaços de carne do seu corpo, de ser colocado ali sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, de ser pregado ali numa cruz, transpassado por pecadores, e ali oferecer a sua alma diante do Pai, em sacrifício pelos nossos pecados. Ele vai pelo caminho mais longo. A cruz era necessária. E é interessante quando o Senhor Jesus orientando os seus discípulos, em Mateus 16, ele diz uma coisa muito interessante. O Senhor Jesus, ele diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. Ele disse que era necessário. A cruz era necessária. Era necessário seguir para Jerusalém. Era necessário. A cruz de Cristo, ela foi uma necessidade. Foi um caminho penoso que ele percorreu, que ele viveu, que ele diz ali, no último momento está consumado. Eu cheguei ao final. Eu cheguei ao final do caminho. O caminho longo, o caminho penoso, o caminho da cruz, mas está consumado, está pago. Está decidido. E nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito, nos trazendo redenção, salvação. Diante disso, só nos resta dar uma resposta. O que nós fazermos diante disso? Qual é a resposta que nós damos a tudo isso, queridos? Qual é a resposta que nós damos? Que resposta nós damos a tão grande salvação? A esse caminho que ele seguiu, ele viveu, e esse caminho que ele nos coloca. Como é interessante como que o caminho das trevas, o caminho do mundo, o caminho de Satanás,
geralmente é o caminho mais curto. O caminho de Deus, geralmente, quase sempre, vai ser o caminho mais longo. Vamos orar, feche os seus olhos. Qual é o caminho que você tem percorrido, o caminho que você tem andado? O caminho da facilidade, o caminho do mundo, aquilo que o mundo tem oferecido, que o pecado tem oferecido, qual é o caminho que você tem andado? Jesus, ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho que leva à verdade. E essa verdade te leva à vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão pelo caminho mais longo. Ninguém vem ao Pai pelo caminho mais curto. Ninguém vem ao Pai se não for pelo caminho da cruz. O caminho da cruz é o caminho mais longo, é o caminho mais penoso, mas é o caminho da salvação. É o caminho da vida eterna, é o caminho com Deus, é o caminho da intimidade com Deus. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, nas tuas mãos. Ó Deus, esteja nos dando, Senhor, Deus, discernimento, graça, ó Deus, como igreja, ó Deus, na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso dia a dia, ó Deus, nos nossos empreendimentos, mas sobretudo, ó Pai, ó Deus, com relação, Senhor, ó Deus, à nossa vida com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina, nos dirija, ó Pai, nos oriente, nos guie, ó Deus, como diz o salmista, pelo caminho eterno, pelo caminho do Senhor. Ó Deus, para a glória e para o louvor do Teu nome, que nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, já estamos indo para o encerramento do nosso culto. Só lembrando, queridos, que dia 13 de março nós teremos assembleia, né, geral extraordinária da nossa igreja, né, nós teremos a reeleição pastoral, a eleição pastoral é para o ano 2023 e 24, né? E o pastor está eleito, né, para este ano, e né, o conselho o conselho da igreja, ele definiu, né, pela permanência, juntamente, consultando, né, o pastor, né, o desejo, né, de ficar, né, permanecer, né, ou não, né, e o nosso desejo foi permanecer, né, até o momento em que Deus nos leve por outro caminho, né, e nós, né, então aceitamos estar levando, né, para a igreja e termos a eleição para mais 2 anos, né, como candidato único, né, da igreja, né, como candidato do conselho. Então, dia 13, no período da nossa escola dominical, não falte, né, esteja aqui, né, cada membro, né, esteja participando da nossa assembleia. Amém? Vamos nos colocar em pé. Feche seus olhos, coloque a sua semana diante do Pai. Vamos estar orando. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos traz vida, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, meditar nela. Que nós possamos, ó Pai, ter ela realmente fixada, Senhor, em nosso coração. E que possamos, ó Pai, reconhecer o caminho, ó Pai, que estamos andando.
que possamos reconhecer, ó Pai, que é o caminho estabelecido pelo Senhor. Dê-nos, ó Pai, um coração sábio, Senhor. Dê-nos um coração, ó Pai, que seja, ó Pai, segundo o Teu querer. Guarde as nossas vidas, guarde a vida dos nossos, ó Pai, e que possamos, ó Pai, nos alegrar nessa semana que o Senhor, ó Pai, está providenciando para as nossas famílias. Guarde a Tua igreja. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só aproveitando, queridos, nós temos ainda vagas para o curso Casados para Sempre. Ainda temos, é a sexta-feira, às 20 horas, aqui no templo. Então, não perca essa oportunidade de estar fazendo. Agora receba a bênção do Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, querido, sobre ti, Ele levante o seu rosto e vos dê a paz. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe.